Tá chegando aí? Reverencio a sabedoria que habita dentro de mim. Um dia, quando enfim sutil se tornar o fio da vida, por ti passará. O cabo da base se elevará e a chama do amor florescerá. Quando a mente se curvar ao infinito, vou me integrar. Eu me curo diante de ti, minha alma querida, prana estelar. Eu e Deus somos um só no amor. Dentro quero estar, mantenha-se alma e será mantida, fusão do infinito no infinito do meu lar. Ó Senhor, provedor do sopro da vida, dentro de ti quero habitar. Com altitude e realização, venho servir com fé e gratidão. Neste espaço-tempo, presença e união que ancora a manifestação. Com pureza e compreensão, para poder andar com retidão. Busque a luz da harmonização para afirmar e seguir sua missão. Waheguru, 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 Wahedio, Waheguru, 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 Wahedio. Boa noite. Boa noite. Então é isso. Sabedoria Boa noite. interior. E então sejam bem-vindas, bem-vindo, Frank, que levou um tempinho, mas o filho pródigo a casa torna. E Boa noite. boa noite, Rose, Celso, Boa noite. sejam todos bem-vindos.
e bem-vindas nesse dia que é um dia muito especial, né? Para falar também dessas energias muito especiais também que a gente está propondo de falar hoje. E desse evento que vai acontecer amanhã, que é um evento muito marcante dessa conjunção Júpiter-Netuno, cuja energia nós estamos aqui aproveitando para discutir aqui esses temas tão transformadores, tão importantes nessa época, né? Nessa quadra da humanidade, né? Nessa época que é claramente inédita em toda a humanidade, porque eu acho que não existe em nenhum momento nenhuma evolução da humanidade que tenha acontecido com a consciência que a gente está desenvolvendo. Então, o que caracteriza esse salto que nós estamos dando agora é a consciência. Os grandes saltos que a humanidade deu ao longo do tempo foram, de certa forma, instintivos, de certa forma, acontecendo. E agora nós estamos protagonizando esse novo movimento e esse novo ser que vem nascendo dentro da gente. Ou seja, o novo ser que ele já existe dentro da gente, mas que nesse momento ele começa a botar as manguinhas de fora porque está na hora das contrações, né? Então, essa dor que a gente anda sentindo, né, Cleide? São as dores das contrações, né? E toda mãe sabe que essas dores, na hora que o bebê vem no colo, elas são totalmente esquecidas, né? Ninguém mais lembra dessa dor aí. Depois vai enfrentar as dores de criar um filho, né? Uma filha, que também são dores. Aí tem a coisa do Caetano, né? A dor e a delícia, né? Então, é isso que caracteriza a vida nesse planeta, por enquanto, né? Quem sabe a gente vai evoluir num ponto de desfrutar a delícia de uma maneira natural, produtiva, evolutiva, tudo isso, né? E aí a dor fica como e te manda lá para o museu, né? Manda para o museu lá de São Petersburgo, aquele museu lá, põe lá as dores todas, guarda lá, né? E, enfim, nós viemos hoje, aproveitando essa energia Netuno-Júpiter, em Peixes, que é uma energia realmente que mostra aquilo que Frank e eu estávamos conversando, né? Que o Frank mesmo colocou no começo, quando logo que ele chegou, foi o primeiro a chegar, que as coisas não são mais lineares. E essa conjunção, em poucas palavras, é isso. É tudo menos linear. Então, como é que nós vamos explicar linearmente a conjunção Júpiter-Netuno, né? Vamos vivê-la. Por isso que a gente não vai aqui ficar uma sessão nossa aqui inteira falando dessa conjunção. Vamos vivê-la, né? Vamos saber que ela está presente e que ela traz essa multidimensionalidade para nós, esse contato com a realidade mais profunda, né? Através até da desilusão, o contato com a realidade mais profunda e fazer desse contato um contato de luz
e não um contato de perda, porque perdeu aquele controle que tinha sobre a linearidade, né? Então, enquanto as coisas são lineares, são controláveis. E hoje nós já sabemos que não dá mais para controlar. Então, a gente vê cada dia uma notícia de qualquer setor da vida, cada dia uma notícia mais incrível que a outra, e mostrando que não existe mais nenhuma lógica, né? Que nós estamos mesmo num processo destrutivo, iluminador, né? Então, quanto mais a gente deixar acontecer as coisas e na hora que elas acontecem, montar a cavalo nelas, mais a gente vai ter a nossa segurança, é só isso, né? Estar onde a gente está sendo chamado para estar, fazer aquilo que a gente tem que fazer, pensar em todos e não só em si, né? Porque enquanto isso não acontecer, não adianta nada, ninguém vai tomar a consciência necessária se não pensar em todos antes de pensar em si. E a gente veio falar hoje, então, de três elementos astrológicos, Quiron, Lilith, Eris, que hoje em dia fazem parte do panteão astrológico da maioria dos astrólogos, que realmente tem essa sensibilidade, e porque são realmente elementos que vêm trazer à tona aquilo que está reprimido mesmo dentro da gente. Aquele poder nosso que não conseguiu se manifestar. Também nada é por acaso, então não é à toa que esses elementos vêm surgindo mais ou menos agora na mesma época, né? E depois desse pós-guerra, depois desse novo milênio, a gente está tomando contato com esses elementos cósmicos aí, que vêm ajudar no caminho, né, para essa nova consciência. Então, assim que a gente precisa ver isso, e não como mais um planetinha que vem fazer ziquezira lá no céu, para mexer com a gente, para criar circunstâncias positivas ou negativas. Não, eles são manifestações íntimas nossas. E é trazendo essas manifestações à tona que nós nos tornamos os novos seres. E é nos tornando os novos seres que nós criamos a nova sociedade, não é o contrário, né? A nova sociedade não vem de Brasília, de Nova York, de São Petersburgo, de Moscou, né? De Pequim, né? A nova sociedade vem de dentro da gente. E esses são os elementos que nós temos. Você sabe aquele poço, né? Que você, naquela manivela, desce o balde, enche o balde e depois sobe, né? São esses elementos que a gente vai ver hoje. Só que eles não são aparentemente assim tão agradáveis como uma água fresca, né? Porque eles estão precisando de restauração, né? Estão precisando de regeneração e estão precisando de encontrar um canal limpo para se manifestar. Então é isso que nós temos que encarar na época que nós estamos privilegiadamente vivendo, né? E porque nunca a humanidade viveu uma coisa dessa com consciência, né? Pode ter vivido momentos até mais transformadores, mas não com a consciência individual de cada um, né? Como nós estamos desenvolvendo agora.
Então, quem são essas figuras, né? Quiron, Lilith e Eris. Quiron, ele é um asteroide que vem sendo estudado e trabalhado com a ideia do curador ferido. Ou seja, aquele que cura através de atravessar a própria dor. Diz o mito de Quiron, um centauro, né, que também relaciona Quiron com Sagitário, e ele é ferido numa coxa, que também é regida por Sagitário, né? E ele não consegue se curar, então ele corre o mundo feito Sagitário, né? Então é uma dimensão de Sagitário. Agora, a gente precisa saber também que o centro da galáxia, lá o buraco negro, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre buraco negro ou algo parecido. Lá, o buraco negro, ele, olhando aqui da Terra, ele se encontra no grau 27 de Sagitário. Então, é nessa flecha de Sagitário, nessa flecha de Quiron, que se encontra o Sol central da galáxia. Ou seja, o Sol do nosso Sol. Né? Nós temos essa consciência do sistema solar linear, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, e depois nós temos toda a galáxia que perde essa linearidade, rodando em torno desse centro galáctico que os maias chamavam de Unabku, e os maias diziam em Lakesh, ou seja, eu sou um outro você, né? Então eles já trouxeram esse conhecimento para nós, dessa identidade entre todos nós, ao lado da peculiaridade que cada um de nós representa, né? Então Quiron, ele corre mundo procurando curar a si mesmo. E ele corre mundo correndo através da dor. A dor o movimenta. E ele, então, se torna, vamos dizer assim, o maior médico da época. E ele passa a ser mentor, então, dos grandes heróis gregos, como Hércules, Jasão, esses heróis que foram discípulos depois de Quiron. Então ele se tornou o grande mestre, aquele que passou pela dor. Agora, veja onde nós chegamos e a importância de surgir esse Quiron, né? A nossa medicina oficial, que se propõe a nos curar, né? O que ela faz é eliminar a dor, é impedir que a gente se cure. Ela elimina a dor, mas não elimina a causa da dor. Então, nós invertemos, como hoje está tudo invertido, nós invertemos esse processo e Quiron vem trazer para nós essa nova luz. Cada um de nós tem Quiron no mapa. Esse Quiron que retorna aos 50 anos, então nós, 60 a mais, já estamos na segunda volta de Quiron. E o Brasil, por exemplo, a independência do Brasil nesse ano de 2022 está no 4º retorno de Quiron. Já retornou 4 vezes. Esses retornos em astrologia são os momentos de maior atuação dessa energia. Então, por isso a gente fala de crise dos 50, tal, porque é uma época que Quiron retorna, fazendo com que a gente contate de alguma forma a nossa própria dor. Ou seja, segundo Caetano, a dor e a delícia de ser o que é.
né? Então, para a gente contatar a delícia, nós precisamos contatar a dor e renascer para a delícia, né? Mas a gente foge da dor, toca ibuprofeno nela, o que mais, né? Morfina, não sei o quê, foge da dor, se dopa de 1000 drogas, bebe álcool, e se vicia em 1 milhão de coisas e não toca na própria dor. Então, esse é o caminho que Kiron traz. E isso também tem a ver com esse momento pandêmico, tudo isso que a gente passa, né? Nós ficamos lamentando a dor, mas a humanidade, a sociedade está atravessando a dor na direção da cura. Então, para ilustrar um pouquinho Kiron, eu vou compartilhar aqui uma imagem. Eu chamei, né, esse encontro de hoje de Kiron, Ares e Lilith, as chaves da transformação, né? E veja, esse aqui é o símbolo de Kiron, símbolo astrológico de Kiron. Vocês estão vendo, né, a imagem? Então, esse símbolo aqui, o K de Kiron, ele é uma chave, né? Veja aqui como ele é uma chave. Por trás de Kiron está o planeta Saturno. O planeta Saturno, ele é o último visível a olho nu. A partir de Saturno, acaba a linearidade. Nós precisamos de ter outras sensibilidades para alcançar Urano, Netuno, Plutão, que são os planetas do Sistema Solar. Quiron é um asteroide que está aí presente, não é considerado planeta. Aliás, Plutão também não é mais, mas menefrega. E na verdade, sendo Saturno o último dos planetas visíveis a olho nu, a linearidade termina nele para se apresentar novamente em Urano, que rege a Revolução Francesa, como eu sempre digo, e rege a nova era, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, esse salto de Saturno para Urano, nós temos aqui o nosso barqueiro, o balseiro que nos leva de Saturno para Urano, ou seja, que nos dá o salto do linear para o cósmico, vamos chamar assim, chama-se Quiron. Porque a órbita de Quiron, ela se manifesta entre Saturno e Urano. Então, a órbita de Quiron tem momentos que toca na órbita de Saturno, depois evolui, toca na órbita de Urano, depois volta, toca na órbita de Saturno. Então, Quiron faz a ponte dessa amplitude cósmica a qual, inevitavelmente, nós estamos nos movimentando, para a qual, inevitavelmente, a gente está se movimentando. Quem viver, verá, porque quem não for ver, não viverá. Então, no devido tempo. Então, essa importância da gente lidar com a nossa dor, trazer à tona, trazer à nossa consciência, isso não é masoquismo. Masoquismo é o que a sociedade faz com essa dor. Transforma essa dor em jogo sadomasoquismo, para controlar um ao outro e dominar um ao outro. Todos nós somos suscetíveis a esses jogos sadomasoquistas. Todos nós somos, em maior ou menor grau, né? O sádico no maior grau vai ser aquele serial killer, né? Uma coisa desse tipo,
cujo a busca de prazer vai tendo tanta evolução, entre aspas, né, que chega no prazer de ver a morte, de se deleitar com a morte e causar a morte. E enquanto que o auge do masoquismo é a eterna lamentação. E às vezes, né, o masoquista, que todos nós somos, um pouco de cada coisa, né? Não somos, vamos dizer assim, nessa intensidade do que eu estou falando aí, do mais intenso, né? Mas nós sempre temos as duas coisas, né? Então, não é patológico, às vezes é, né? Mas para alguns é. Tem filme aí, Tons de Cinza, não sei o que e tal. Hoje em dia se fala muito nessas coisas. Então a dor ela está sendo usada de uma forma equivocada, como tudo hoje. Então nós precisamos ter essa consciência para buscar o nosso caminho cada vez mais, coletivamente, porque não tem outro jeito. Você não sai do linear se você não trabalhar coletivo. Estou aproveitando bastante hoje essa palavra que o Frank usou quando chegou. Você não sai do linear se você não estiver no coletivo. No coletivo você só enxerga o linear, que é Saturno. Só enxerga o peso da obrigação. E Urano é a liberdade, igualdade e fraternidade. Só que não está no linear. Por isso que as revoluções não funcionam e só fica trocar 6 por meia dúzia. Troca um ditador por outro. Então, para a gente alcançar essa amplitude, nós precisamos tocar na dor que nos pertence. Nós não precisamos fazer como também certos espiritualistas induzidos por dogmas e teorias também que não eram tão puras assim, faziam esses automartírios, né? Não é essa dor que a gente quer, né? Essa dor é a dor do masoquismo. O que a gente quer é tocar na nossa verdadeira dor. Buscar esse nosso trauma que hoje está na moda. Tudo vem, a moda sempre traz o caminho, né? Pena que eu esqueci o nome do cineasta que fez esse filme aí, talvez a Ivone saiba, ela pode falar depois. Mas esse filme do trauma, ele é um filme profundamente quirótico, e é um filme profundamente transformador. Aquela cena, para quem viu, não é nem tanto um spoiler, né? Porque é mais um documentário. Os prisioneiros em roda na cadeia, cada um contando a sua história em poucas palavras, né? Cada um trazendo para fora aquela dor que nunca trouxe para fora, que os levou para a cadeia. Então, veja como nós estamos nas mãos de Mestre Quiron, né, tendo oportunidade de tudo isso. Então, eu escolhi essa imagem porque eu acho que essa imagem, mais do que colocar aí o centauro, ou a própria órbita do Quiron, essa imagem aqui, né, com essa luz da noite, essa luz do dia, esse Saturno, que é o nosso grande limite, e a chave na frente de Saturno, caracteriza esse mestre Quiron. Tá certo, gente? Vou tirar. E depois nós vamos falar agora desses 3 elementos. E depois eu vou mostrar 2 mapas de pessoas famosas e dar uma comentada
nesses três elementos, nesses dois mapas de pessoas famosas. Então, essa vai ser a sequência de hoje. Vamos então para Lilith. Lilith é mais conhecida hoje em dia, né? Se fala muito em Lilith, né? Desse feminino reprimido, dessa Eva que ao morder a maçã e oferecer a Adão, se torna Lilith e é expulsa do paraíso. E nesse jogo, né, do feminino maternal e do feminino reprimido, se coloca a presença da Lilith. Então a Lilith representa, sim, repressão, mas representa também vingança, representa também dor, né? A dor também está muito incluída nessas coisas, né? Nós temos um histórico judaico-cristão da Bíblia, né, que tem essa coisa da expulsão do paraíso, Lúcifer. Então tem uma história de que a serpente, sendo Lilith uma dimensão do feminino e Eva outra dimensão do feminino, então isso acontecia dentro delas mesmo. Tem uma história de que a serpente, né, serpente que a Ivone gosta quando troca a pele dela, ela em vez de trocar a pele ali, a serpente foi uma união de Lúcifer e Lilith, né, que levou a Eva a outra dimensão do feminino a entrar no jogo da maçã. Então, isso está no nosso imaginário, está nas coisas e tal. Como que nós podemos fazer agora para que essa Lilith, essa caixa de Pandora que a Lilith representa, possa se manifestar? E não é sem dor também que essa Lilith vai se manifestar, porque a dor dela está toda guardada lá dentro, né? Então, quando o Eckhart Tolle, que ele escreveu o Karma do Agora, né? Não sei se é o Karma do Agora ou o Aqui e Agora, esse livro dele, que é um livro famoso, ele fala muito desse corpo de dor, que esse corpo de dor acaba nos dominando e a gente sempre optando pela dor, ou seja, optando pela escassez em lugar o poder do agora. Obrigado. Sempre optando pela escassez em lugar de optar pela abundância, né? Então, tudo isso nessa autorrepressão que nós tivemos. Agora, isso foi o quê? Foi uma desgraça? Foi um erro? Ou não é nada disso? Isso é o caminho da humanidade, né? O caminho da humanidade tem sido esse. E se nós chegamos até aqui, estamos aqui falando na tecnologia, aqui direto, um com o outro, em vários lugares, é porque esse caminho é um caminho que faz sentido. Só que, de vez em quando, nós temos que limpar esse caminho, né? E, no momento, ele está cheio de sujeira, essa sujeira se transforma em dor. Quiron busca a cura pela experiência da dor. E Lilith busca a cura pela libertação daquilo que motiva a dor. Mas essa libertação, como a gente estava falando,
essa libertação, ela passa por essa caixa de Pandora, que causa a caixa de Pandora, quando abre, libera todas as energias negativas e ataca a todos em volta. Então, isso nós estamos precisando viver no coletivo também, essa explosão dessa repressão que aconteceu ao longo de toda a eternidade da humanidade, né? E aí não é uma questão de homem, mulher, feminino, masculino, patriarcado, matriarcado, porque todos nós, dentro de um sentido espiritual que possa compreender tudo isso, todos nós já tivemos diversas encarnações e tivemos tanto encarnações masculinas quanto femininas. Então, todos nós participamos disso, tanto da direita como da esquerda. Nós todos somos, né? Nos desenvolvemos através disso, e isso é que nos trouxe até hoje aqui e que permite hoje que a consciência se abra. Então, isso é que é o mais importante, porque toda essa história da humanidade traz, nesse momento que a gente sai da linearidade para a consciência cósmica, nós estamos preparados para isso. Não que seja fácil, mas nós temos que enfrentar esse caos todo. Né, Cleide? Não é verdade? Então, é isso aí que a gente está buscando. Então, esses elementos no mapa da gente, eles trazem luz para essas questões que nós estamos tocando, né? Então, traz uma importância para a astrologia muito grande hoje, mas com certeza que a astrologia não é a única disciplina que consegue lidar com isso. A astrologia consegue lidar com isso, mas existem outras disciplinas se desenvolvendo no planeta. Todas essas disciplinas vibracionais que existem, a numerologia, as runas, o enneagrama, todas essas disciplinas que estão aí se manifestando, né? Bert Hellinger, né, que a Denise vem representar aqui, tudo isso toca, nada mais do que a constelação familiar, tudo isso que eu estou falando, a constelação familiar toca sem chamar de Quiron, Lilith, Ares, né? E tem mais uma ainda que até hoje eu não consegui estudar de tão terrível que é, chamada Sedna. Essa é a mais nova que se apresentou para a humanidade, a Sedna. Mas eu ainda não. Essa você nunca falou. Eu ainda não consegui tocar nela, né? Mas é uma coisa terrível, mas tem a ver muito com relação com o pai, mas uma relação muito, português claro, fudida com o pai, uma coisa muito terrível. Eu falei, pô, eu sou pai, eu tenho uma filha, não tem nada de Sedna aí, não sei o que é isso. Mas, né, por enquanto eu estou fugindo dela. Mas está na linha da gente encontrar com essa madame aí, né? Quando ela surgiu, foi a última que surgiu, se não me engano, em 2008, por aí. Quando ela surgiu, eu falei, pô, pelo amor de Deus, pô, dá um sossego, mano, né? Mas por trás dessas coisas tão terríveis, sempre existe a luz, né? Então, se elas vêm, é porque precisa vir. Eu que ainda não estudei direito ela, porque ainda não estudei direito nem essas três, né? A gente vai engatinhando nelas, né? Até porque não tem grandes históricos, né? Como na astrologia mais antiga, tudo tem muito histórico, então você tem onde estudar as coisas, mas agora não tem mais onde estudar. Por isso que as bibliotecas pegam fogo, porque agora é tudo diferente. Não tem mais PhD, mestre, não sei o que e tal, que faz citação do que um velho de 80 anos falou há 50, 100, 200 anos atrás. Então,
é, é, é tão fluido e tão amplo o movimento agora que não tem como, né? Mas de qualquer forma, então, eu só vou mostrar para vocês como que a astrologia calcula a Lilith, porque a Lilith ela é um ponto, não é um planeta, um asteroide, ela não tem um movimento próprio, né? E também isso também é interessante, né? Ela acompanha, ela acompanha a Terra e acompanha a Lua, mas ela não tem um movimento próprio. Então, tudo isso dá para fazer muitas ilações, mas numa conversa como a de hoje não dá para a gente aprofundar muito isso. Então, eu vou compartilhar aqui de novo para a gente ver só como que essa Lilith é calculada. Então, deixa eu... Então, vocês estão vendo aqui a figura, né? Então, aqui está a Lua. Aqui está a Terra. Então, a órbita da Lua, ela não é circular, ela é elíptica. Então, ela tem um perigeu lunar, momento em que ela está mais próxima da Terra, e tem um apogeu lunar, momento em que ela está mais longe. Está no apogeu dela, ela está passando por aqui. Então, a Lilith foi definida assim. Isso é uma elipse geométrica, a Terra é um dos focos dela, porque a Lua passa pelo perigeu, depois vai lá, passa pelo apogeu. Então, o foco invisível, o foco vago, foi então concedido à Lua Negra, ou Lilith, que também caracteriza o lado oculto da Lua aqui, que a gente não vê da Terra, porque a Lua não tem rotação. Então, a Lua está viajando por aqui, né? E sempre mostrando essa face aqui do dragão, né? Nunca mostra essa aqui. Então, essa face aqui, ela é também considerada como regida pela Lilith, e ela ocupa o ponto negro, invisível, oculto, que é o segundo foco da elipse. Tá certo, gente? Então, assim que a astrologia calcula a Lilith e coloca no nosso mapa. Então, nós vamos falar um pouquinho melhor disso no mapa, nesses dois mapas que a gente tem para ver aí, né? Hoje a gente vai, com certeza, passar um pouquinho das 8 horas, mas tudo de boa. Então falta Ares. Levanta um dedinho aqui quem já ouviu falar ou sabe quem é Ares. Nobody. Muito bem. Ares, ela é uma deusa grega que é considerada a deusa, pela primeira vez, né? A deusa da discórdia. Então, ela já imaginou o que ela é, né? A deusa da discórdia, e ela está no nosso mapa, né? Existe um ponto no nosso mapa, que é o ponto da discórdia, como tem um ponto de Quiron, e como tem um ponto no nosso mapa, que tem signo e casa, e relacionamento com os outros pontos, de Quiron e Lilith, né? Então, Eris, ela era uma deusa
filha de Hera, ou Juno, né? A Hera, mulher de Zeus, ou Júpiter, e irmã de Marte, que também é filho de Hera. E o que acontece é que ela se torna, pelas pesquisas que você consegue fazer aí, a deusa da discórdia, porque ela achava que a mãe dela era, que é aquela super deusa, que a mãe dela achava Eris feia. Então aí nós já entramos no arquétipo da beleza feminina, né? Da vaidade feminina, da beleza feminina e dessa importância que a sociedade dá para isso, né? E na necessidade também dessa libertação disso, que também vem acontecendo, porque esses padrões de beleza que tanto afetaram a alma feminina nesse planeta, eles estão sendo cada vez mais, né? E também com agressividade, né? Também com vingança, mas não tem outro jeito, tem que soltar a caixa de Pandora, né? Mas é passageiro para que todos nós possamos sermos quem nós somos. Muitas vezes nós viemos de diferentes cantos do universo. E nós temos, então, uma aparência física relativa a esses campos. E quando você vem e cria um padrão de beleza, você sacrifica, né? Desde que esse padrão seja tão coercitivo como é aqui, você sacrifica a própria humanidade, porque aqui não é nem questão do homem e da mulher, né? Os dois sofrem, né? Os dois sofrem essa questão de não se adaptar a um padrão que foi colocado aí por dominadores num determinado tempo, né? Então tudo isso agora tem que acabar não por um decreto do presidente ou da presidenta da República. Tudo isso tem que acabar por a ampliação da nossa consciência. Só tem esse jeito de acabar, não é por decreto. Mas hoje nós estamos falando disso aqui. Então nós temos esse caminho, né? E aí a consequência da Eris ser achada feia, ela primeiro começa se vingando da mãe. E ela se vinga como? Que existe um concurso do pomo de ouro no Olimpo, em que Paris, o príncipe de Troia, estava presente, e ele é chamado para entregar esse pomo para a deusa mais bela entre as três que disputavam isso. A própria Hera, aquela que achava a filha feia, Vênus, que todo mundo sabe quem é, e Ártemis, que seria a mulher que valorizava a beleza da inteligência, vamos dizer assim. E Eris, sorrateiramente, convence Paris a dar esse pomo para Vênus, tirando a possibilidade da mãe dela ser eleita a deusa da beleza. Entenderam? Então, é por aí a história da Eris. Depois ela se torna muito companheira do irmão, porque ela, como deusa da discórdia, ela ia para a guerra junto com Marte e incitava os guerreiros a guerrearem cada vez mais. Hoje no mapa,
É difícil, não tem ainda um estudo, ela é muito recente, não tem um estudo consensual dos astrólogos, né? E nem os astrólogos comentam muito como eles usam a Ares, né? Se usam. Mas a visão que para mim faz sentido, olhando o meu mapa e tudo, é que esse ponto da discórdia é o ponto de catálise, onde nós temos que colocar a nossa energia, não para ficar discordando, mas para ficar se libertando dessa discórdia. E ao de se libertar, criando né, catalisando uma situação de libertação desse ponto Eres que amargura a pessoa. Deu para entender isso, gente? Ou seja, ela vem para transformar a discórdia em catálise, em solução, em resolução. E não de dizer, não, aquilo lá não presta mesmo, eu vou embora, vou virar as costas, eu vou rogar praga, eu vou não sei o quê. Então, não. Então é ali que é discórdia, é ali que eu vou. E é ali que eu vou resolver. E que eu vou estimular o que precisar estimular para resolver. Então eu vejo Eres mais ou menos nesse sentido. Tá certo? Eu vou passar rapidinho aqui, para vocês não ficarem bravos comigo, também, uma imagem da Eres que eu achei na internet, que eu me apaixonei por essa imagem, então eu não vou poder pôr outra imagem da Eres senão essa, tá? Celso, preste atenção. Frank, preste atenção, nós somos homens aqui. Rose, espera essa imagem, só isso aqui, ó, 2 minutos. Não dá uma de Eres e vai embora. Eu vou compartilhar já. Tá aí para vocês a Eres. Tá bom? E não fui eu que inventei, não. Eu fiz uma busca da imagem de Eres e essa é uma das imagens de Eres, né? Então, bem atual, né? Bem atual. Mas vamos lembrar, né, que é uma atitude que tem, e isso ainda não existe muita consciência dessa Eres na nossa mente social. Então a gente começa fazendo esse gesto aí, mas não dá a continuidade que ele tem que ter, que é de entrar na solução. Então, o que nós estamos trazendo é isso que vai se manifestando, que é a consciência de que esse ponto é um ponto onde nós nos dedicamos a fazer acontecer alguma coisa e não simplesmente ficar jogando pedra, né, na Geni, certo? Então, vamos aos mapas, tá? Agora, compartilhar esses mapas e mostrar esses 3 pontos nesses mapas de pessoas queridas, apesar de falecidas. Então, o primeiro deles vocês já viram aqui, aliás, esse não é o primeiro que eu quero, esse daqui, ó, tá vendo aqui? Simone de Beauvoir. Então, tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, vamos ver esses elementos. Veja bem,
Quiron, olha a chavezinha aqui. Quiron da Simone está em conjunção quase exata, né, praticamente exata, exatíssima, que tem poucos minutos aqui de diferença entre esse ponto de Vênus e Quiron. Então, e tudo isso estando em Aquário, né, que é a libertação dos padrões antigos e o caminho de construir um padrão mais coletivo, né? Então, Simone de Beauvoir, lá nos anos 50, 40, 50, ela traz o quê? Né? A cura de si mesma através do amor, através do feminino, através de uma nova visão da relação social com o amor e o feminino. E como que ela faz isso? Casa 3 entre outras coisas, a casa dos escritores. Então ela faz isso, ela cura a própria dor de ser mulher naquele sistema, que ela era filha de pais aristocratas em Paris, né? Que o Frank depois pode dizer para a gente, não é mole, né? Como em toda a Europa. E ela, então, a dor que causava, porque ela já trazia na Vênus dela uma consciência aquariana, e então ela traz isso, e a dor que ela sentia, ela transforma em literatura. E com isso ela busca a cura pessoal dela. Deu para entender, gente, como funciona isso? Depois vocês me contam melhor. Aí vamos para Lilith, de Simone de Beauvoir. Primeira coisa que a gente vê é uma Lilith em Leão. O que é uma Lilith? É uma Lilith que quer se manifestar. É todo esse padrão do reprimido na Simone de Beauvoir, né, que quer se manifestar publicamente. Escuta, olha eu aqui. Né? Hoje em dia se fala muito de trisal, né? Mas a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre inauguraram, ou pelo menos inauguraram publicamente, a história do trisal lá nos anos 50. Né? Mas só dava rolo, era ciumeira para tudo quanto é lado. Mas era uma experiência. E ela, então, veja, essa Lilith está na passagem da casa 8 para 9, ou seja, de tocar na própria sombra para abrir uma nova visão de mundo, ainda abençoada por Júpiter aqui, que rege a casa 9. Então, veja bem como ela atingiu o mundo inteiro com esse estado de repressão dela, que se expõe, e com isso ela abre uma nova possibilidade para o feminino. Então, é uma das maiores consideradas criadoras aí do movimento feminista, né? Eu não sei se seria esse feminismo que nós temos hoje o que ela pensava, mas ela trouxe a público tudo isso através da literatura que nasce na dor dela. Aliás, quase todo escritor, quase todo artista, ele tira a arte da dor mesmo. Eu acho que todos nós temos momentos de artista, né? E todos nós sabemos disso. Você pegar Castro Alves, né? Você pegar tantos poetas, né? Tantos músicos, tudo, eles sempre têm uma musa, sempre tem uma coisa, sempre tem uma dor. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual, por isso é que se diz como eu sou sentimental. Alguém aqui conheceu isso? Nós temos idade para
para conhecer Altemar Dutra, né? Sentimental eu sou. Então, isso aqui evolui, se torna público através dessa figura fantástica, né? Conterrânea do nosso Frank, então acho que é por isso que ele veio hoje aqui, nascida em Paris, capricorniana, nascida em Paris no dia 9 de janeiro de 1908, e que trouxe esse caminho. E onde que está a Eris dela? Veja, a Eris dela está em conjunção com Marte. Isso é uma coisa que... não, o que eu ia falar não vai fazer muito sentido agora. Desculpa. Mas ela está em conjunção com Marte. Aqui eu ia falar que estava em conjunção com Marte no momento da pandemia também, né? Ia lembrar disso, mas não vou entrar nesse momento. Então ela acompanhava Marte na guerra, né? Só que aqui estava na espiritualidade. Entre a Lua e Saturno, Eris acompanhando Marte, ou seja, ambos presos num padrão dogmático da era, imagina, 1908. Então, imagina quando ela foi educada, talvez, no Sacré-Cœur de Paris, sei lá o quê, né? Pelos pais aristocratas. Então, como que esse dogma fez a criação dela? E, de uma certa forma, a Lua e Saturno também falam do pai e da mãe. Isso tudo na casa 4, que é a casa da família. Então imagina como essa família, assim como a própria Eris, com Hera, como essa própria família, usando esse dogma todo, na educação dela e em tudo isso, criou as condições para que ela encarasse essa dor e transformasse essa dor no que ela transformou. Fechou, gente? A história da Simone de Beauvoir deu aí para entender um pouco como funcionam esses 3 elementos numa figura famosa, né? Então agora a gente vai pegar outra, a segunda, para a gente concluir. Já passamos um pouquinho, mas hoje vai valer. Passamos da hora que eu quero terminar, que eu gosto de terminar, né? Mas tudo bem, um pouquinho. Então, aqui, essa outra figura, a gente está falando de dor, né? Vocês conseguem ler aqui? Silmara, faz um sinal para mim que eu estou vendo você. Só um sinal com a mão. Consegue ler? Consegue. Stephen Hawking. Então, quando eu penso em Quiron, eu penso em Stephen Hawking, né? Por quê? Porque ele tira da dor dele tudo que ele fez. Ou da onde ele ia tirar? Né? Principalmente quem viu o filme dele, né? A teoria do tudo e todo, do tudo, né? Que é muito fantástico. E ele vai desenvolvendo aquele processo. Então a gente vai ver que o Quiron dele está aqui, praticamente na cúspide da casa da criatividade, ou seja, casa 5, a casa onde ele coloca toda essa força da dor dele na criatividade, né, para encontrar alguma coisa da amplitude com que ele encontrou, mas ele está motivado não só pelo Quiron, mas também, embora não estejam tão próximos assim, grau 5, grau 13, mas também pela presença de Plutão, porque Plutão fala da dor mais profunda, represada lá dentro, né? É aquela dor que causa o vulcão, sabe? Aquela dor que chega um dia que irrompe e causa um vulcão. É a analogia desse Plutão Quiron aqui, né? Então, aquela dor que você vê a maneira como ele se torna, né, cada vez mais, isso é muito plutônico, né? Muito plutônico, muito fechado, assim, né?
Sim, Plutão, regente de Escorpião, e ele acaba explodindo em criatividade e trazendo as teorias que ele trouxe. A Lilith dele, então isso é o principal, porque ele é um próprio Quiron, ele veio para se curar e ofertar essa cura. E isso também tem a ver com os karmas dele. Ele juntou os karmas dele numa intensidade para ele poder alcançar o que ele alcançou e se libertar desses karmas, né? Então também tem a ver com isso, Kiron também. Então você não entra num trabalho de dor se não tiver uma causa, né? Então a nossa dor ela tem uma causa, ela foi causada, né? E a nossa dor só pode ser causada por nós mesmos, né? E como efeito dos nossos atos. Então, chega um momento em que você precisa, nesse planeta, você precisa se redimir dos seus karmas. Por isso, todo o mapa astral apresenta sinais desses karmas que nós temos que lidar com eles, né? Então, ele lidando com esses karmas, né, que ele explode na criatividade de alcançar, e tudo isso em Leão, né, também, Leão, aquilo de tornar público. Então, assim como a Simone de Beauvoir torna público no mundo inteiro, não é só num continente, não é só num hemisfério, é no Oriente, no Ocidente, no Sul, no Norte, né, nas quatro direções que esses dois seres se tornam publicamente criativos e trazem essa força de leão que oferece tudo isso, né? Vamos então ver a Lilith dele, casa 2, né? Então é uma coisa que ele valoriza muito. A Lilith no homem tem muito a ver com a sexualidade também, né? E sempre tem a ver com a sexualidade, mas ela está em Gêmeos, né? E está na proximidade de Urano, que ele faz com que as coisas se tornem imprevisíveis. Mas essa Lilith em Gêmeos mostra, eu estou me baseando no filme dele, mostra como ele teve várias experiências de relacionamentos com mulheres, apesar de todo o lance dele, né? Como ele era atraente para as mulheres e como ele também era desencanado, ele também não conseguia se definir, não conseguia se comprometer com nenhuma. Então ele tinha aquelas mais próximas, mas ele tanto fazia que até aquelas que não queriam de jeito nenhum se afastar, acabavam se afastando, por causa do desencanado que ele era. Isso tem a ver com Lilith em Gêmeos, tá? Então, não consegue mesmo se dedicar a uma coisa, porque são várias, tudo duplo, né? Então, a gente mostra na vida dele aqui. Então, isso de alguma forma também serve para que ele alcance o objetivo dele, porque tudo tem que se juntar para que venha. Esse objetivo está marcado no primeiro grau de Capricórnio. O primeiro grau de Capricórnio é assim: estabelecer um primeiro passo para uma nova estrutura social do planeta. Tá bom? Isso é o primeiro grau de Capricórnio, pode se ler assim, né? Primeiro grau, primeiro passo para estabelecer uma nova ordem social no planeta Capricórnio, tá? Onde depois a pandemia também se estabelece através de Plutão, Júpiter, Saturno e Marte em Capricórnio, né? Ele era capricorniano de um dia antes também da... Vê que interessante esse começo de janeiro, mês da Xiomara também, esse começo de janeiro, ele é do dia 8 de janeiro e a Simone é do dia 9 de janeiro.
Então, faltou ver a Ares no ascendente, olha aqui, em Áries já, porque a Ares ela está em Áries desde 1932 e vai ficar até 2025, ela é muito lenta. Então, ela vai estar, para todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos Ares em Áries. E ele, em 42, estava no 4º grau, né? Porque ela entrou em Áries em 32 e vai ficar até 25 quando vai entrar em Touro. Vamos ver o que ela vai fazer com os caras que desmatam a partir de 25, tá? Porque ela vai ficar puta da vida com os caras que desmatam quando ela entrar em Touro. Aqui ela está se manifestando no sentido de construir uma nova sociedade, né? De Áries, né? E ela se manifesta aqui também no ascendente dele. Então, toda a vida dele, e é fácil de entender isso pela história dele, toda a vida dele é uma discórdia com tudo que ele vê. Então você vê até ele na faculdade, antes dele se tornar doente e tornar aquilo que ele se torna, ele já discordava. Né? Então, e ele usou essa discórdia para criar um processo. Verstehen Sie, Ivone e quem mais fala Yiddish aí? Eu não sei como é que é Yiddish, eu sei como é em alemão. Então, se você souber, Célia, como fala, entender em Yiddish, eu quero saber. Mas vamos tirar isso aqui agora. Ô, Sérgio, quando você fala primeiro grau de Capricórnio, é o que ele foca mais nesse contexto ou seria o primeiro decanato de Capricórnio? Você pode relacionar tudo, né, que faça algum sentido com aquilo que tem. Então, o que eu relacionei ali é primeiro grau, primeiro passo. Entendeu? O primeiro decanato, a gente pode dizer, são os primeiros passos em Capricórnio, porque ele está. Se você nasce nos primeiros graus de Capricórnio, ou de qualquer signo, você está iniciando uma experiência com aquele signo. Então, se você nasce já nos últimos graus, você está terminando uma experiência com aquele signo. Né? Então, são 30 graus, dependendo do grau que você está num fator dessa experiência. Existem cálculos astrológicos que detalham isso melhor, né? Mas eu não sou muito do detalhe, eu sou do conceito geral, é mais ou menos essa caminhada pelo signo. Né? Então, o primeiro grau, o primeiro passo, mas não é uma coisa literal assim, né? Primeiro grau é o primeiro passo, segundo grau, segundo passo. Não é isso. Né? É simplesmente uma percepção intuitiva da coisa. Perfeito, obrigado. E aí, gente, deu para funcionar hoje o plano desse encontro aqui? Era um pouquinho complicado, né? E o francês não fala? Nada é linear. Nada cada vez linear. mais. Eu olho a vida do outro com a minha régua, nunca vai dar certo. É isso aí. Fala, Frank, estão pedindo a sua voz. Não, achei muita Ascensão. informação e tudo que você falou, hein, da vida das pessoas, Simone de Beauvoir, Stephen Hawking. Nossa, impressionante, isso mesmo. Essa questão de dor, né? Que a Simone de Beauvoir sempre rejeitou muita coisa, hein? Os valores da igreja,
ela estava numa família bem assim católica também. Se revoltou com isso, com Jean-Paul Sartre, hein, que é a questão do amor romântico. Jean-Paul Sartre era também bem louco, hein? Os Também, dois. né? Então, eles tiveram... Mas isso acontece, né, na prévia dos anos 60, quando a união de Plutão e Urano faz com que a nova era realmente tome um novo impulso, com os hippies, com os Beatles e tudo isso, né? E eles são aqueles que são o preâmbulo desse movimento, né, filosófico desse movimento, até tirando um pouco do acadêmico, né, da La Sorbonne, ao pensamento filosófico, abrindo mais, né, dando expansão para isso, né? Então, para você ver como tudo está marcado na humanidade, nada está errado. Agora, nós nascemos no momento que é para a gente nascer, para a gente se curar e exercer esse processo. Mas você sabe o que acontece ainda hoje com a nossa sociedade? É que a gente trata, isso que eu quero falar, da importância desses 3 elementos, mais o quarto, que eu ainda não toquei nele, por enquanto, né, sei que vai aparecer mais, a gente trata isso com Rivotril frontal, não sei o que, não sei o que lá. Né? Porque não sabemos. Não temos consciência para lidar com a nossa dor. Nos anos 50 também, o próprio Rio Aberto, na época, trabalhava muito com a catarse, que vem também do Oriente, dos iogues, tudo isso, né? Mas depois a catarse perdeu um pouco, e a Maria Adela, a criadora do Rio Aberto, ela também falava que nós já tínhamos trabalhado bastante na catarse, precisava trabalhar internamente, também é uma verdade. Mas ainda temos muita coisa reprimida que está se mostrando hoje, não num nível individual, mas num nível social, amplamente, né? Então, vamos caminhando de acordo com os tempos de como que é, né? Fala, Denise. Então, Sérgio, eu sou uma curiosa da constelação, né? Não sou uma professora, não. Mas, assim, o que eu já ouvi em relação à dor, né, de uma consteladora, é que a dor está muito associado à escassez, que ficar sempre na dor, você acaba trazendo, ficando nessa vibração baixa e atraindo uma escassez tremenda, né? Eu escutei isso. Então, assim, o que me remete, assim, qual é o limite entre utilizar essa dor, como esse exemplo que você deu, para te alavancar, né? Ou ficar nessa dor, se misturar nessa dor, se perder nessa dor e não conseguir sair mais disso, né? Qual é o limite entre uma coisa e outra? O mapa mostra isso ou ajuda? Não, o mapa mostra que possibilidades você tem de alavancar isso, né? E é como a gente falou, isso é o vício masoquista que acaba acontecendo dessa forma que você falou. E interessa para os detentores do poder manter esse masoquismo, né? E então essa coisa essa sensação de escassez para você ficar dependente então desses poderosos, né? Então, isso tudo interessa para o sistema. Só que agora nós temos consciência, e quando nós temos consciência, o sistema não consegue mais dissociar a gente da gente mesmo. Então, essas pessoas, como esses que a gente colocou aqui, e Bert Hellinger também, aliás, eu vou procurar o mapa do Bert Hellinger para ver se eu encontro esse mapa, porque precisa ter o horário, né? Senão fica meio falho. E se eu vou ver se eu consigo achar esse mapa, quem sabe dá para na terça-feira a gente dar um toquinho, se eu achar o mapa, né? Mas não sei, eu vou pesquisar, vou ver se eu acho. Porque eu procurei também várias pessoas aí já que eu queria trabalhar,
A Simone eu já trabalhava com ela faz tempo, mas dessa vez eu procurei o Hawkins, achei, mas muitas pessoas que eu queria trabalhar, você não acha o mapa, porque não tem a referência da hora, entende? Mas, enfim, o mapa vai falar de como você pode alavancar isso, como você falou, mas se você optar por Rivotril, desculpa, né, porque eu sei que hoje muita gente toma, mas nós temos, né, então não quero ofender ninguém, mas nós temos que criar uma consciência de que nós podemos sair dessa dependência, que também é desse remédio, sair dessa dependência através de criar um movimento. A sociedade hoje está criando movimentos, né? As mídias sociais e tudo isso estão criando esses movimentos desde crianças, desde jovens, esses movimentos vão sendo criados. Então, eu não tenho a menor dúvida que nas gerações próximas da gente, não nas gerações futuras, mas nasquelas que já estão vivas hoje e que foram criadas pela nossa reprodução, filhos e netos, principalmente netos, talvez, da gente, eles já não vão ter mais essa ligação com a dor, porque eles já são desencarnados, eles não querem nem saber. Por isso que eles também ficam no celular, entende? Só que isso vai ter que surgir uma opção para eles, porque por enquanto eles não têm essa opção, porque manda eles na escola. E a escola faz aquilo que fez com a gente, entendeu? Então, como fazer, né? Então, é tudo uma passagem, mas a consciência da gente vai ampliando e a gente vai abrindo canais de poder ter essa expressividade de cada um. E o mapa sempre vai poder ajudar com uma constelação, porque tudo que você vê no mapa, você pode ver numa constelação, não está ali por acaso, né? Aquele mapa tem ancestralidade, aquele mapa tem vidas passadas. Então, e não só o mapa, tem muitas coisas. E o que importa, mais do que tudo, que eu queria dizer hoje, é que essas forças, elas são pouco conhecidas socialmente. Por isso que elas são, como se diz, canceladas, né? Que são expostas como loucura ou qualquer coisa assim, né? Então, tem uma maravilha daquele filme quando eu começo a falar aqui, eu esqueço o nome de todo mundo, porque tem uns mestres que ficam falando. Aquela junguiana lá no Rio de Janeiro que fez o... Silveira. Hã? Nise da Silveira? Nise da Silveira. Nise da Silveira, ela é uma expressão de quem, com a arte, estava lidando com isso, né? Ao contrário das tarja preta. Então, para você ver que o que eu estou falando aqui não é de graça. Não. Né? Então, esse movimento da Anise já tem décadas, né? Então, nós precisamos considerar, né? A astrologia mostra dessa forma. Outras disciplinas que tenham também essa visão vão mostrar de outra forma, mas nós precisamos dar vida ao que está dentro da gente. Né? Porque senão nós precisamos parar com essa coisa de querer curar uma dor que a gente tem. A dor tá fazendo você atravessar algo para se libertar dela, entende? E mesmo eu sabendo disso, tem horas que eu meio não procuro não sucumbir totalmente, né? Mas tem horas que eu fico também invocado com a dona dor. O que a senhora quer hoje? Todo dia vai bater na porta aqui por causa disso, por causa daquilo, porque não sei o quê. Mas
É assim, e assim a gente vai indo, né? Assim a gente vai indo, a luz vai vindo e a gente vai lidando com as coisas. Mas isso não adianta você impor para ninguém. Eu estou falando aqui, mas eu não posso fazer com que aconteça nada com nenhum de vocês, né? Ô, Sérgio, Só vocês mesmo é que podem entrar por um processo no seu tempo, no seu movimento. Fala, Celso. quando se referiu yogi, seria o Maharishi Mahesh, o guru lá dos Beatles, não? Não, ele é um dos, né? Mas aquilo lá é um movimento, né? Sim, sim. Aquilo lá é um movimento que vem lá e que os Beatles eles tiveram, né? Pela atuação, principalmente do John, né? E do Lennon, eles tiveram essa coisa de trazer o Maharaj, né? Como veio para cá também, outros vieram para os Estados Unidos e tal, e foi um trânsito do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Em compensação, também teve um trânsito tecnológico do Ocidente para o Oriente, né? Que principalmente o Japão adotou ali aquela super tecnologia, né? E então o que é? É uma miscigenação, porque nós estamos criando realmente uma raça única. Não é mais Europa, Ásia, África, América, Índia, China, Japão. Isso tudo está se misturando, né? Por todos esses canais, né? A Europa, desculpe os europeus, o Frank e todo mundo, mas a Europa escravizou a África principalmente, a Índia principalmente, e agora ele tem que lidar com esse retorno migratório que vem da África, que vem da Índia, que vem do Oriente para invadir a Europa, invadir no que eles chamam. Então sempre foi assim, né? Os povos bárbaros invadem a elite e acaba aquilo. A gente estava falando com o Frank, né? Como todos esses grandes aí, desde o Hitler mesmo, até Napoleão, Alexandre o Grande, Império Romano, tudo isso acabou, né? Não, não se eternizou no poder, porque a roda roda, né? O planeta ele tem esse movimento de transição. Então nós temos que rodar junto com a roda. Não podemos ficar sentado no poder, né? Então nós temos que rodar. Se a gente começa a oferecer se a gente desenvolve um poder e começa a oferecer esse poder para o coletivo, aí nós vamos poder desfrutar isso daí bastante, né? Porque eu não estou trabalhando para o meu poder, mas sim eu estou ajudando o coletivo a se empoderar e estou me empoderando junto. Então, esse é o caminho. Mas a gente está, não vou dizer iniciando, porque você vê claramente, desde a Revolução Francesa, tem exemplos, e tem preâmbulos também, tem outros exemplos, né? Então, se for estudar na história, tem uma trajetória enorme. Sempre há um Waterloo, né? Como o Frank está dizendo. E a única maneira de não haver é o poder que seja o poder com que a Era de Aquário fala, e não o poder sobre, né? Que esses guerreiros aí. Mas isso foi importante porque criou movimentos migratórios, que a cultura desses povos se misturou também através da guerra. Só que agora a gente tem que fazer isso através do amor, né? E da consciência, né? Do amor e da consciência. Certo, Sim. gente? Certíssimo. Maravilha. Então é isso. Mais uma vez, gratidão aí. Vamos nos concentrar no dia de amanhã, principalmente na hora do almoço. Vale uma meditaçãozinha, se sentir uma conexão, né? Porque é o ponto mais forte dessa conjunção, que ela é significativa mesmo. Então vamos relaxar bastante
e nos entregar para os nossos processos que vêm de dentro da gente. Essa que é aquilo que a gente está querendo trazer hoje. Os processos estão dentro da gente, foram criados pelo nosso passado e pela nossa ancestralidade. Certo? Então, e era assim que tinha que ser. Nós estamos sempre, é a mesma espécie humana que está aqui. Sejam os nossos antepassados, sejamos nós, sejam os nossos descendentes. Sempre somos nós mesmos que estamos aqui no planeta. Tá bom, gente? Boa semana. Semana que vem tem cultura orgânica. E Amanhã tem live. amanhã tem live com a Denise. Então, E com o Sérgio. Denise, você quer pôr aí o teu arroba? Está no meu arroba também, Sérgio Frug, às 18 horas, uma live convite da Denise, querida, no Insta, né? Aí no Isso. Denise Cidade de Cavalcante ou no Sérgio Frug. Você vai encontrar essa live a partir das 18 horas. Tá? Espero ver vocês lá. Boa noite. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.